Me ensinou que o final é bem melhor que o começo. Eu não vou parar. Um novo tempo já
e tudo só vai melhorar. Glória a Deus. Diga ao seu irmão, só vai melhorar, meu irmão. Diga mais uma vez, diga, só vai melhorar. Diga, confia nele, e o mais ele fará na sua vida. Amém? Vamos erguer nossas mãos nessa noite. Vamos render ações de graças a ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu sempre gosto de perguntar, você tem o que agradecer a Deus? Então esse é o momento específico, é o momento propício do culto, que você vai abrir a sua boca, erguer sua voz e começar a agradecer, render ações de graça ao teu Pai. Amém? Pai, nós queremos te louvar, Pai. Obrigado por esse momento precioso de estarmos aqui como família, como corpo de Cristo, como igreja, Pai, como a noiva de Cristo. Nós somos tão privilegiados, Pai, porque o teu amor foi derramado em nosso coração. E nós queremos, Pai, te agradecer, porque nós prestamos louvores a ti, entoamos louvores, e sabemos que nesse momento, Pai, o Senhor vai sinalizar coisas em nossas vidas, vai nos comunicar a tua verdade debaixo de uma unção poderosa, Pai. Obrigado pelo aperfeiçoamento em Cristo, a cada vez que nós nos submetemos de chegar a esse lugar, Senhor. Obrigado pela lei do Espírito de vida que opera em nosso corpo, em nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Te agradecemos, Paizinho querido. Já declaro que nós não iremos sair daqui, Pai, da mesma maneira que nós chegamos. Te agradeço em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Então vai sentando. Obrigado, louvor. Amém. Pega a tua Bíblia. Deus é bom, amém, queridos? Vocês estão bem? Glória a Deus. Já quero que você abra lá em Mateus capítulo 22, o verso 29. Nós vamos dar continuidade à palavra que nós começamos quinta-feira. Amém? Nós vamos continuar falando sobre santidade. Amém? Santidade é um padrão que Deus ele estabeleceu para o seu povo, para o seu corpo. Amém? Ser santo é ser separado para Deus. Amém? Deixa todo mundo sentar. Você pode já abrindo aí a sua Bíblia. Se você puder botar aqui na tela também, eu agradeço. Mateus capítulo 22, o verso 29. Eu quero começar com esse texto. E eu quero que você preste bastante atenção, que as verdades de Deus nos libertam, amados. Amém? A verdade, ela não dói, ela liberta. Amém? Então, fica com a verdade de Deus, porque de mentira o mundo já está cheio. Amém, queridos? Mas a verdade de Deus veio para iluminar a nossa vida, veio para nos libertar da escuridão. Amém? E veja o que Jesus diz aqui. Então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Algumas versões falam: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Jesus disse: vocês erram. Vou repetir de novo para isso ficar bem forte. Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês estão comigo aqui? Sabe que as Escrituras estão em nossas mãos e Jesus está nos chamando a atenção, dizendo que o povo dele está perecendo, errando,
porque não conhece as Escrituras, porque são elas que testificam de Deus, de Jesus, amém? E nem o poder de Deus. Amados, coisa ruim é a gente andar em engano, e pior ainda é não conhecer as Escrituras. Existe hoje, infelizmente, sabe, as pessoas não têm criado um hábito, porque isso somos nós que vamos ter que criar, não é Deus, amém? Da leitura, da meditação, do estudo, nós temos que gerar uma fome da palavra. Jesus disse que chegarão dias que não vão ter mais fome de alimento sólido, pão e algo que vai alimentar o seu corpo, mas sim fome da palavra. Então nós precisamos, amados, como homens e mulheres que nascemos de novo, criar esse hábito de conhecer as Escrituras, porque toda vez que eu sou uma pessoa leiga, que não conheço as Escrituras, coisas erradas eu posso viver, eu posso aceitar, sabe? E Deus, amados, é o que mais quer que a gente viva bem nessa vida. Por isso que Ele deixou a sua palavra, e a palavra, amados, ela encarnou e viveu no nosso meio. Aleluia! Então nós não podemos, amados, nos permitir viver uma vida de engano, de erro. Oséias capítulo 6, o verso 3, Deus também dizendo ao profeta que o povo perece. Perecer é morrer, porque lhe faltam conhecimento. Eu não vejo em nenhum momento, queridos, escute isso, a Bíblia dizendo que é o diabo que mata o povo. Não, o que mata o povo é a falta de conhecimento. Porque o diabo já foi derrotado. E uma vez que eu sei o poder e a posição que Ele me colocou em Cristo, eu não vou deixar o diabo me botar para baixo, queridos. Vocês estão comigo aqui? Então nós precisamos, sabe, mais do que nunca, porque nós estamos vivendo os últimos minutos, segundos, a volta de Cristo está muito próximo, queridos, e é só através dessas verdades, vindo como revelação ao nosso coração, que nós vamos, amados, viver esse finalzinho de tempo aqui na terra de uma maneira gloriosa. Aleluia! E é por isso que Deus falou comigo sobre esse tema, santidade. Nós falamos aqui, amados, que sem ela, a Bíblia diz que ninguém, diga ninguém, sem a santidade ninguém vai ver Deus. Amém? Aleluia. Já vamos começar aqui em 1 Coríntios, abra lá. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo, deixa eu ver aqui. Capítulo 1, o verso 2. Se você achou, diga amém. Diga eu vou para o céu. Se você não achou, diga eu também vou. Amém? E diz assim: a igreja de Deus que está em Jardim Jordão. Amém? Porque a de Corinto passou, mas nós estamos aqui. Amém? Então essa carta, o que está escrito aí, continua valendo com a mesma força para nossas vidas. Amém? Então, escuta só essa carta que foi escrita para uma igreja, a igreja de Deus. Essa carta não foi escrita, amados, para um homem só, foi escrita para o corpo, para a igreja de Deus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, diga, santificados e convocados para serem santos, juntamente com todos os que estão em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles
e nós. Curva a tua cabeça, eu quero orar nessa noite, amém? Pai, muito obrigado pela unção do teu Espírito sobre minha vida, Pai. Tocando e abençoando meus irmãos, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por mentes cativas. Pai, todo bloqueio, sofisma sendo destruído pela unção do teu Espírito. Corações ensináveis nessa noite, compreendendo a tua palavra, Senhor, e essa palavra frutificando a 100 por 1 no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, queridos, continuando falando sobre santidade, hoje nós vamos falar sobre santos e santificados. Aleluia. A gente vê aqui nesse texto algo que pode deixar lá, por favor. Uma carta que foi escrita para a igreja, e essa carta continua valendo para o século 21, para a igreja Graça e Verdade, ou para qualquer igreja que nasceu do coração de Deus. Essa carta está escrita e tem o mesmo valor, porque a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, foi escrito por homens inspirados para nos corrigir e para nos ensinar a viver da maneira correta. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Amém? Depois você vê lá. Então a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo. A gente vai ver coisas aqui que a gente vai entender. E os convocados para serem santos. Você entende que o texto que nós estamos lendo, ele mostra a santificação em duas etapas? É isso que nós precisamos compreender. Lembra que eu falei no início? O Jesus dizendo que vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem pessoas que se escandalizam, profetizam, quando a gente chama de santo. Eu sou pecador. Uma vez eu escutei foi um professor nosso, não foi? Não lembro. Ele dizendo que uma pessoa, um irmão, ele foi chamar o irmão de santo. Ele disse: que é isso, rapaz? O que é isso? Eu sou pecador. Não, irmão, deixa eu lhe explicar. Você é santo. Não, eu sou pecador, isso é blasfêmia. Aí o irmão pegou e disse: olha, onde ele estava pecador, ele se ofendia. Pecador, vem cá. Aí ele: olha, deixa eu dizer um negócio. Se você está me chamando de pecador, você não disse que você era pecador, irmão? Não, mas é porque, não, irmãos, a gente tem uma tendência muito grande de não querer aceitar aquilo que Deus nos dá. Porque a santidade, nós vamos ver aqui, amados, a gente viu quinta-feira que é uma escolha, é uma decisão nossa. Amém? E a gente vai ver aqui que existem duas etapas que a gente está vendo nesse texto, que é santificados e chamados para ser santos. Porque é uma etapa, quer dizer, é um processo. Quando a Bíblia diz aqui, você vai ver aqui, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados, está falando de passado. Eles foram santificados. Não é assim? Você concorda comigo que está escrito aos santificados? Porque é algo que já aconteceu. E nós não podemos dizer que a palavra é mentirosa, porque a palavra, ela é a verdade absoluta. Nela não há engano. E nós precisamos permitir que essa verdade, ela venha invadir o nosso coração. Porque é isso que o diabo quer, nos manter na escravidão, nos dizendo que a gente é pecador, que a gente é aquilo, que a gente não é aquilo que a Bíblia diz. Amém, queridos? E uma coisa que o diabo consegue te manter nesse cativeiro, dizendo que você é pobrezinho, que você é pequenininho, que você é um germe da terra. Amados, eu prefiro ficar com o que Deus diz ao meu respeito. Aleluia. E nós precisamos renovar o nosso entendimento para que essa verdade, ela venha, estar na nossa vida de uma forma poderosa. Veja, quando a Bíblia diz o termo santificados em Cristo Jesus, pode ver que ele fala em Cristo Jesus, porque ele está falando da obra redentora. Ele está falando, escute isso, daquilo que foi feito quando Jesus morreu e ressuscitou, amém?
E a Bíblia diz que todo o que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Todo o que nele crê, Deus deu-nos o direito de sermos filhos de quem? Não. Quando você aceitou Jesus, Deus te deu o direito de ser filho de quem? Agora existe filho de Deus pecador, irmão? Então tem coisa aí que nós precisamos aprender para que essa verdade venha estar tão forte em nós que nenhum diabo, nenhuma acusação vá nos tirar dessa posição. Amém. Vamos lá. Primeiro ponto inicial. Aos santificados, isso é o início. Por quê? Feito eu falei, a obra foi feita dentro de mim. Ele me santificou. O sangue de Jesus nos tornou alvo, mais alvo do que a neve. Amém? Mas pastor, e agora? Por que ele diz agora os chamados para ser santo? A gente vai ver que há um processo para isso. São duas coisas aqui que ele está falando, é da obra redentora e do processo da santificação. A gente vai ver isso aqui. Amém? E nós precisamos estar atentos. Aleluia! Porque tem muita gente que está ensinando aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é engano, viu? Você pode dizer um amém? Para eu ver que você escutou, porque eu sou aquele que venho para trazer sinalizações para você. Amém? Essa é a minha função em Deus. É trazer a luz para que você ande nela. Eu não posso mandar na tua vida, não tenho esse poder. Deus não nos deu de ser manipuladores. Amém? Mas nós estamos aqui obedientes, desfrutando de uma unção, obedientes ao chamado para sinalizar algo para você mudar a sua vida. E a nossa vida só é mudada e transformada pelo poder da palavra, queridos. Homem nenhum tem condições de mudar a vida de outro homem. Amém? Eu não posso chegar assim e ser uma pessoa que vá persuadir a tua vida. Isso é pecado de feitiçaria. Eu estou aqui para te mostrar a verdade e orar para que você siga essa verdade. Porque conhecer a verdade não quer dizer que você vai desfrutar dela. Eu preciso conhecer e viver ela. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade. Vamos abrir lá. João 8,32. Eu estou sendo muito rápido, queridos? Tem certeza? E conhecereis a verdade vos libertará. Coloca o 36 agora. Por favor. Assim sendo, se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quem é o Filho do Homem? Diga, é o Verbo. Diga, é a palavra. Diga, é a minha Bíblia. Então, é a Bíblia, é o Verbo que se fez carne, que vai nos libertar e vai nos tornar livres. Então, eu preciso conhecer essas verdades, queridos. Você não está em uma religião, você está no caminho a Deus. Jesus disse, eu sou o único caminho que leva você a Deus. Não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia. Diga, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Amém? Então, quando nós vimos aqui o termo santificados em Cristo, não fala algo que está ainda a acontecer. Ele está falando que algo que já aconteceu. Ele está falando do tempo passado. Amém? Então nós vamos encontrar outros respaldos bíblicos aqui. Outros textos que confirmam que Jesus nasceu, Jesus ele morreu
ressuscitou e agora nos deu a sua vida. Ele nos fez nascer de novo. Amém? Então, quando Paulo, escrevendo à igreja de Coríntio, ele fala, olha, aos chamados, aos santificados em Cristo, isso que já aconteceu, nós já fomos santificados, amém? Por causa da morte, da obra redentora, da ressurreição dele. Por isso que ele disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo. Eu quero que você abra aí em Atos, em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 11. Abra lá, por favor. 1 Coríntios, o verso 6, o capítulo 6, o verso 11, assim: assim fostes alguns de vós, contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo, no nosso Deus. Veja que Paulo está dizendo para a mesma igreja, ele está dizendo o que aconteceu. Vocês foram lavados e santificados. Lavados e santificados. Ele está falando de algo que aconteceu dentro de nós, a obra redentora. Aleluia! Sabe, amados, o Espírito de Deus não vai habitar em lugar que tem pecado, não. A Bíblia nos ensina que a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Aí como é que Deus vai vir morar em uma casa cheia de pecado? Entende que nossa mentalidade precisa mudar em relação ao que Deus fala, ao que Deus fez ao nosso respeito. E ao que Deus quer fazer através da nossa rendição à sua palavra. Aleluia. Vós fostes lavados. Ele não disse vocês vão ser. Não, vocês foram. Aleluia. Abra agora em Tito 3:5. Todo o passado, querido, de pecado foi removido, e toda a sujeira foi limpa através do sacrifício, o único sacrifício perfeito. A Bíblia, no Velho Testamento, existia todo ano sacrifícios de animais através dos sacerdotes, para que o pecado da humanidade, é como se fosse um pagamento num cartão de crédito. Sabe que no cartão de crédito você não está pagando, você só está adiando o pagamento. Não é assim? Você passa o cartão, vai pagar como? No dinheiro ou no cartão? Não, vou pagar no cartão. Então fique ciente que no cartão você não está pagando, você está botando para frente, adiando esse pagamento. Amém? Então era isso que o sacrifício no Velho Testamento fazia. Ele não pagava o preço do pecado, ele só adiava. Amém? Por causa do juízo de Deus para não vir. Então Deus mandava uma vez no ano o povo levar animais limpos, e o sangue de bode, de vaca, de qualquer coisa que é sacrificado, não tinha o poder, queridos, de limpar a humanidade do pecado. Foi por isso que Jesus veio, como cordeiro vivo, para nos santificar. E a Bíblia diz de uma vez por todas. E não vai haver outro sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito. Oh, aleluia! Eu me alegro quando eu escuto isso, amados. Quando eu vejo aonde Jesus nos colocou. E sabe que tem muita gente deixando de usufruir. Que eles não estão falando de você ter uma conta bancária cheia. Eu estou falando de um poder sobrenatural, um poder transformador, um poder que nos faz homens e mulheres que agradam o coração de Deus, queridos. Aleluia! Só Deus pode fazer coisas sobrenaturais da forma que Ele faz. Aleluia! Eu sei que o diabo tem poder sobrenatural, mas, amados, Deus tem muito mais poder para transformar do que o diabo tem para destruir. Amém? Então é isso que aconteceu dentro de nós. O sangue de Jesus, quando eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida,
Ele me santificou. Sabe que quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais a gente? Sabe que Ele vê Jesus na sua vida. Aleluia! A Bíblia diz que o pecado, o nosso pecado, Ele lançou no mar do esquecimento, Ele não vê mais. O sangue de Jesus nos purificou, a gente viu isso aqui. Aleluia! E Ele nos santificou. Deus sempre vai apontar para o teu futuro. Amém? Toda vez Deus, Ele vai sinalizar para o teu futuro. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. É como se Deus estivesse aqui e você estivesse aqui. E Ele está dizendo, vem filho, ele ali, vem filho. Eu sei, eu conheço o teu futuro. Eu preparei algo para você. Mas o diabo, ele sempre vai estar lembrando do nosso passado. E é aí onde muita gente tem freado. Porque vem com aquele sentimento, eu não sou digno. Eu não mereço. Realmente a gente não merecia nada. Mas o que é a graça? É um favor que a gente não... Não, você está aqui ou já foi embora? Vamos lá. O que é a graça? É um favor que a gente não... Olha aí, melhorou, tá vendo? Eu sabia que você tinha jantado. Então, amados, a gente não pode dizer nunca que a gente não merece, porque realmente a gente não merece. Mas Deus, Ele quis assim e acabou-se. E Ele preparou tudo legalmente. Jesus, Ele veio ao mundo de uma forma legal, nascendo de mulher. Cumpriu todo o protocolo. Nasceu. Aleluia. Então Ele veio para cá como um homem ungido. Para pagar um preço que era nosso. Foi uma decisão de Deus. A Bíblia diz que aprove a Deus moer Jesus por nós, queridos. E a gente desonrar isso. Porque muitas vezes nós pensamos que desonrar a Deus é só quando pecamos. E esse nome pecando, eu quero mudar aqui. Pecar quer dizer errar o alvo. Quer ver pecado ficando muito feio, né? Muito forte. Vamos falar errar o alvo. Amém? Então, toda vez que você erra o alvo, a gente tem o prazer de se arrepender. A gente tem o direito de se arrepender. E a Bíblia diz que, quando Pedro fala, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não peques. Acho que é 1 Pedro 2:1, se eu não me engano. Mas se pecares, pede perdão ao Pai. Amém? Pastor, eu errei. Olha, o senhor não sabe, eu passei, eu caí. Amém. Deus não está aqui para te condenar. A obra redentora, o amor, entenda que eu não estou te incentivando a você estar vivendo uma vida de pecado. Porque Deus perdoa o pecado, mas a consequência do pecado você vai ter que enfrentar. Amém? Ele não vai te isentar das consequências, mas Ele te perdoa. Amém, queridos? Então a gente pensa muitas vezes que só vai desagradar o coração de Deus quando eu peco. Não, toda vez que eu não creio na palavra, assim como ela é, eu estou pecando. Romanos 12:3, abre lá por favor. Eu acho que é Romanos 12:3, deixa eu ver aqui. Não é essa não. É tudo que não provém de fé é pecado. Essa é a porção de fé. Vem, por favor. Pedir ajuda aos universitários. Tudo, diga tudo é tudo. Tudo que não provém de fé é pecado. Diga, quando eu não estou crendo, não é fraqueza, é pecado. Pastor, porque eu estou tão fraco na fé, é pecado. A Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. É um estilo de vida. É a proposta do novo nascimento. Qual é? Viver por fé. Fé em quê? Na palavra. É por isso que Jesus disse, vocês erram. Oséias disse, vocês estão perecendo. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Irmãos, nesses dias eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador,
Ele disse que o cristianismo hoje, as pessoas estão analfabetas. As pessoas não querem mais estudar a palavra, não entram mais em estudos bíblicos. Olha, quando tem a escola bíblica, ninguém quer ir mais. Não sei se você já viu aquelas imagens que as pessoas postam muito em redes sociais. Aí tem 3 filas assim. Culto da revelação. É aquela fila que vai bater daqui pro Geraldão. Aí culto do ensino da palavra. Não tem ninguém. Irmãos, aquilo ali é uma ilustração, mas infelizmente é uma realidade. As pessoas não estão querendo mudar de vida. Elas estão querendo massagem. Mas eu vou te dizer que a palavra de Deus, a massagem que ela nos dá é a cardíaca. Já viu uma pessoa dando massagem cardíaca? A pessoa sobe até em cima de uma pessoa para dar murro. Porque o que vai nos fazer mudar de vida é a verdade sendo conhecida e praticada. Achou, minha filha? Depois eu acho para eles. Olha aí. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. Tudo o que não provém de fé, tudo que não provém da fé é fraqueza. Tá assim? Entende que quando eu não creio, eu já estou ofendendo a Deus? Amados, pecado é transgredir. Eu estou transgredindo aquilo que Deus preparou para mim. Então eu tenho uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade de crer naquilo que Deus fez. Eu vou te dar uma dica, hashtag a dica, né? Sai mais da rede social, da televisão e pega a tua Bíblia para ler. Porque você vai crescer muito mais. Tem muita gente aí com síndrome de pânico, querendo suicídio porque está assistindo mais o coronavírus do que dando atenção à palavra. Não tem como andar em fé, meu filho. Não tem como andar da maneira que Deus quer que você ande. Deixa eu perguntar algo para você. Se você está com medo de morrer, é porque você está com gosto desse mundo. Porque na verdade eu já morri, meu irmão, para o mundo. A Bíblia diz que nós já morremos. Aleluia. Eu não vejo os apóstolos, Jesus com medo de morrer, não. Eles têm medo de pecar. Se a gente tivesse o medo de pecar, como muitos estão tendo medo desse vírus, o mundo era outro. Se os critérios de higiene fossem de aplicação da palavra na vida, uau, oh aleluia. Irmãos, nós precisamos rever a nossa vida. Como está o nosso crescimento em Deus. Álcool gel, isso é bênção, não estou dizendo que isso é errado, não. Mas se a gente tivesse esse critério com o pecado, oxente, o diabo já tinha ido mais cedo para o inferno. Aleluia. Por quê, pastor? Porque o poder de Deus ia estar operando debaixo de uma atmosfera tão gloriosa nesse mundo. Porque aonde há honra a Deus, submissão à palavra, reverência, irmão, milagres, prodígios, curas, coisas sobrenaturais acontecem. Jesus foi impedido. Você já imaginou Jesus sendo impedido de fazer milagres? A Bíblia diz que na sua cidade ele quase não fez milagres. Por quê? Por causa da desonra das pessoas. Esse não é o filho de José, de Maria? Não é ele? Oxente. Eu acho que o povo lá no Nordeste, né? Oxente. Aleluia, queridos. Não leva as coisas de Deus como coisas normais. Não se permita passar um dia sem meditar nas Escrituras. Nenhum de nós passamos um dia sem nos alimentarmos, porque sabemos que há uma necessidade.
E a gente esquece que Jesus disse ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele relata ali que há uma necessidade da palavra. Ele não está tirando a necessidade natural, do alimento natural para o nosso corpo físico, mas ele está também enfatizando a necessidade espiritual. Irmãos, com todo o amor, receba isso. Não permita apenas de ouvir a palavra, ou de meditar, ou de abrir a sua Bíblia só no domingo no culto. Não faça isso. Você não vai chegar muito longe. O diabo vai ganhar espaço e vai roubar a sua fé. Paulo disse: eu combati o bom combate e guardei a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz isso. Aleluia. Diga glória a Deus. Deixa eu voltar aqui. Tito 3,5, abra lá. Aí te leu, não foi? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Amém? Se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é uma nova criação. As coisas antigas, aquela velha maneira de viver, de pensar, de falar, já passaram. Eis que tudo se fez, não vai se fazer, se fez novo. Ele está falando de algo que já aconteceu. Está assim na sua Bíblia? Então nós precisamos compreender, amados, que essas verdades, eu tenho que acreditar no que essa palavra diz ao meu respeito. E uma vez que eu acredito e aplico na minha vida, se eu andar como uma nova criação, o pecado não vai me vencer mais. Porque Deus, através da obra redentora em Cristo, já me deu toda a capacidade, a habilidade de fazer que o pecado não tenha mais força na minha vida. Essa é a liberdade que nós temos. Porque outrora, a Bíblia diz que nós éramos presos no pecado. E foi disso que Jesus veio nos libertar, queridos. Mas pastor, e por que existem tantos crentes que vivem uma vida ainda pecaminosa? Porque não se decidiram se levantar em Deus. Porque muitos, infelizmente, só aprenderam o endereço da igreja. Mas a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, está aqui. E Cristo está onde? À destra do Pai, assentado. Nós estamos nele. Aleluia. Amém, queridos? Então, o termo santificados, quando Paulo falou, é que a gente já foi santificado na obra redentora. Amém? Agora, pelo outro lado, no mesmo texto que a gente leu, lá de 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 2, a Bíblia também mostra que temos que passar por esta santificação. Ainda há necessidade de algo a mais, pois o mesmo texto também diz: chamados para serem santos. Eu expliquei para você que o que ele fez nos santificou. Agora eu vou explicar para você essa outra fase, a progressiva, que é chamados para serem santos. Amém? Estes mesmos que foram santificados inicialmente, uma experiência instantânea, são chamados para serem santos. Palavras, o que Deus, com outras palavras, o que Deus começou quando você aceitou a Jesus e você é uma nova criatura, agora começou um novo processo de santificação na sua vida.
Sabe por que muita gente continua... deixa eu tentar explicar isso aqui. Sabe por que muita gente, quando aceita a Jesus, o pecado ainda continua sendo algo forte para ele, e que muitas vezes arrasta ele para longe de Jesus? Porque quando nós aceitamos a Cristo, amados, eu já falei para você que a obra foi feita aqui dentro, mas aqui ainda não assimilou. Quando você aceitou a Jesus, eu não sei se foi assim com você, mas acredito que foi, porque eu lembro que eu aceitei a Jesus dentro de um escritório, não foi nem numa igreja. Amém? E eu cheguei em casa e me olhei no espelho e eu estava do mesmo jeito, no meu exterior. Eu tinha mais um pouquinho de cabelo na época, era mais novo, mas da maneira que eu aceitei a Cristo, o meu exterior, ele continuou do mesmo jeito. Eu só disse uma coisa: agora eu sou crente. Não sabia nem o que era isso, mas algo me puxava para isso. Aleluia. Então, eu preciso agora entender, não é? Aquela experiência foi algo instantâneo, a obra redentora foi feita. Então, o que agora eu tenho que fazer? Viver o processo da santificação, porque sem a qual ninguém vai ver a Deus. E nesse processo da santificação, o pecado vai perdendo força para a minha vida. Perdendo força. Por quê, pastor? Porque quanto mais eu conheço a Deus, eu me pareço mais com Ele. Quanto mais eu me inclino para as coisas de Deus, eu não vou ter tempo para pensar em coisas vãs. Por isso que a Bíblia diz, queridos, que o que a gente tem que pensar são nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Aí eu começo a ver o nosso cotidiano, porque eu também estou incluso, que eu ainda estou nesse mundo, eu sou comedor de feijão igual a você, porque muitas pessoas pensam que pastor, ele tem um benefício maior, e não, irmãos, o mesmo Espírito que está em mim está em você. Eu só tenho de algo maior, é a minha prestação de conta. Que o pirão vai ser mais grosso. Porque se eu te ensinar algo errado, eu perco a minha salvação. Aleluia. E Deus vai me cobrar tudo que eu falo. Agora eu vou te dizer também, Deus vai te cobrar tudo que você está ouvindo de mim. Aleluia. Por isso que nós nessa igreja, no nosso ministério, os ministros, eles zelam pela palavra, e nós temos uma escola bíblica para treinar a eles. Amém? Aleluia, nós temos um compromisso de levar você para o amadurecimento em Cristo Jesus. Eu quero que você abra agora em Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. O processo. Tem gente que não gosta de passar pelo processo, mas, irmãos, é necessário. A gente tem que entender que nós somos eternos alunos aqui na terra. Sabe? Porque ninguém sabe mais do que Deus. E se não for através de Cristo, nós não vamos conhecer Deus, nós não vamos chegar a Deus, que é através das Escrituras que nós conhecemos o poder de Deus. E esse poder de Deus está aqui para nos beneficiar. Não é para te tornar famoso, famosa, não. É para te ajudar a viver bem aqui na terra, cumprindo os princípios de Deus, andando em fé, andando em amor, andando em santidade. Aleluia.
Entende que nós precisamos muito de Deus, irmãos? E que Deus quer que a gente conte com Ele mesmo, que Ele está de braços abertos, pronto para pegar na nossa mão assim, ó. Mas não é para botar você no braço, não, é para te ajudar a percorrer. Porque Deus não faz filhos mimados, não. Deus, Ele fez uma obra tão poderosa dentro de nós, que se a gente parar e estudar sobre isso, a gente vai viver uma vida totalmente diferente. Aleluia. Uma vez eu escutei um testemunho de uma pessoa que estava com câncer terminal. E aquele câncer era nos ossos. Dizem que essa doença é tanta dor que nem a medicação mais forte não passa. De tanta dor que a pessoa tem. Eu não sei o nome da medicação forte para dor, que graças a Deus eu não tomo isso. Mas disseram que é tanta dor que parece que é morfina, né? Não passa. Às vezes eles sedam um paciente para ele ficar lá por causa da dor. Mas essa pessoa glorificava, cantava canções e hinos adorando a Deus. E ela morreu adorando a Deus, entoando hinos. Sabe o que é isso? A consciência de Deus, a consciência da salvação, a consciência daquilo que Deus representa para ela. Em vez de estar murmurando, de gastar os seus últimos minutos, segundos, ou horas, ou dias de vida, murmurando, ela decidiu adorar a Deus em uma situação que ninguém queria passar. Nós temos que viver os nossos últimos dias, minutos. Eu não sei se amanhã eu acordo vivo, amados. Você também não sabe. Mas uma coisa eu digo, o meu padrão de adoração, de viver, sabe, tem que aumentar a intensidade. E quanto mais eu conheço a Deus através da sua palavra, de um relacionamento, de oração, queridos, a vida da gente começa a mudar. E as pessoas começam a dizer, rapaz, o que é que está acontecendo? Aí você vai dar a receita. É Jesus, meu filho. Meu Deus, como esse Deus é poderoso. Primeiro ponto que nós precisamos entender, que a Bíblia fala. Nós estamos falando do processo da santificação. E nós precisamos entender que nós somos um ser tríplice. A Bíblia diz lá, vamos abrir lá, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23, a Bíblia diz que nós somos um espírito, alma e corpo. Amém? Por isso que eu falo agora do processo. O processo da santificação, o espírito do homem está pronto, mas o corpo e a alma não. Eu não sei se você pensava feito eu antes de conhecer essa palavra. Eu pensava que espírito e alma era a mesma coisa. Mas a Bíblia nos ensina que não é. Abra aí, por favor, 1 Tessalonicenses, está aqui na tela. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, ou seja, completo, total. Que todo o vosso espírito, aí ele fala, das 3 dimensões do homem. Amém? Porque nós somos um espírito. E foi no espírito que Jesus, né, foi a morte espiritual que Adão perdeu. A gente vai ver isso aqui. Amém? Que a única maneira de a gente adorar a Deus é pelo espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém, queridos? Que o vosso espírito, alma, espírito, vírgula, alma, são coisas distintas, não são a mesma coisa. Aleluia. E corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas esquecem que é um ser trino. Amém? E que é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Por isso que há o processo da santificação. Por isso que muitas vezes essa carne há um desejo que nos puxa para aquilo que desagrada a Deus.
Ou seja, você aceitou a Jesus hoje ou há 10 anos atrás, não importa o tempo. Se a gente não crescer em Deus, vamos continuar eternas crianças em Cristo. E precisamos amadurecer, precisamos crescer em intimidade. Amém? Então, o Espírito está pronto. O seu Espírito é a parte de você, é o seu homem interior, é o seu próprio eu. Amém? Que por ele você se comunica com Deus, por ele você toca nas coisas espirituais, toca nas dimensões espirituais. Amém, queridos? Tenha consciência das coisas de Deus. A sua alma é aqui, olha, intelecto, lugar de emoções, de razões. É aqui, ó, que é o perigo. A alma do homem, que é onde o diabo investe. Aleluia. Paulo escrevendo, eu acho que aos Efésios, ele diz que existem setas incendiárias, pensamentos, vindo direto do diabo, meu filho. Pastor, pega crente, com certeza. Jesus foi tentado no deserto. Ser tentado não é pecado. Agora, ceder ao pecado, sim. Entende que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, e você pode ser tentado também. Mas é aí onde o poder de Deus vai se manifestar com o teu entendimento correto, porque aqui já está pronto, você não, isso não faz mais parte da minha vida. E o diabo sempre vai aonde você está mais carente, mais necessitado. Ele não tem pressa de atacar a mim e a você. Irmãos, a gente começa a ver que a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o processo, passar pelo deserto. Foi o Espírito Santo que conduziu ele para o deserto. Jejuando. Mas quando deu 40 dias, o diabo viu que ele estava com muita fome. Aonde foi que ele foi logo? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí foi que Jesus disse. Jesus não quis nós não precisamos se exibir para ninguém, e muito menos para o diabo. Não, ele está duvidando que eu sou filho de Deus? Depois eu vou mostrar. Jesus cheio do Espírito, mas porque a Bíblia diz que quando Jesus saiu desse processo, ele entrou conduzido, mas ele saiu cheio do Espírito. O processo que o Espírito Santo conduzir, ele vai te fazer sair mais forte, cheio dele. Por quê, pastor? Porque eu vou ter uma experiência com ele. Aleluia. Você vai sentir que aquilo que te fazia ter prazer nas coisas do mundo, oxente, isso tem mais força mais não. O meu prazer hoje está em Deus. Porque ele me fez santo. Aleluia. Aleluia. Aí Jesus disse, está escrito, não é? Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra, diga palavra, que sai da boca de Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos entender que a alma é o lugar de emoções, de consciência, amém? Já o corpo é a parte de si que tem os contatos com as coisas naturais. É no corpo que você sente desejo. Porque se tocar assim, homem tocar na mulher, a mulher não arrepia, não arrepia? Só se você for, não é? E aqui não tem isso, graças a Deus. Não brinquem, amados, com o pecado. Com o pecado não se brinca, com o pecado se corre. Porque senão você cai. Quando a mulher de Potifar foi atrás de José, meu filho, a Bíblia diz que ele correu. Porque José sabia que aquilo ali ele só vencia correndo.
Aleluia. Se você tem fraqueza em alguma área, corra. Eu estou forte. Tinha um rapaz que trabalhava com a gente na oficina. Aí ele era alcoólatra e ele se converteu. E eu dizia, rapaz, sempre evangelizando ele. Aí eu fiquei sabendo que ele estava indo para o bar conversar com os amigos. Eu disse, Lula, não vai. Não, mas agora eu estou indo lá só para falar de Jesus e mostrar a eles. Rapaz, você não tem que mostrar a ninguém. Você tem que correr disso aí e crescer em Deus. Porque a sua vida vai refletir sem você falar nada. Sabe o que aconteceu? Ele voltou para a bebida. Irmãos, existem coisas quando a gente se converte que temos que ser radicais. O evangelho é radical. Se você é santo, você não pode estar com profano. Jesus disse que trevas e luz não se unem. Eu não estou mandando, e nem Jesus, que você seja inimigo de ninguém, entenda. Mas tem lugar que não nos cabe mais. Aleluia. Você está dando para entender, queridos? Você não vai conseguir agradar todo mundo, não, nem se preocupe com isso. Mas uma coisa faça, agrade a Deus. Porque agradando a Ele é a melhor coisa, amados. Porque eu vou agradar fulano e não sei o quê. Irmão, se Ele quiser se agradar com você, Ele vai se agradar. Você não vai ser ignorante, nem estúpido, nem mal educado, não. Você vai andar em amor. Mas a sua vida hoje é de Jesus. Amém? Então a gente viu que o Espírito já passou pela santificação inicial no que se deu a ocasião, né? Abra lá em 2 Coríntios 1, 21. A gente vai ler alguns textos aqui, amém? Está pronto para estudar a Bíblia hoje? A gente tem ainda um tempo. Deixa eu ver se o relógio ali não atrasou. O relógio está colaborando hoje, viu? Ainda é 7 e pouco ainda. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Amém? É Deus que faz. Como? Quando eu estou nele. Não, Deus sabe todas as coisas. Não, irmãos, a gente precisa saber o que é que Deus quer. A gente precisa saber o que é para a gente fazer. Porque aquilo que a gente não conseguiu fazer, Jesus veio para fazer, mas agora é a nossa parte. Jesus só vai vir agora para buscar a sua igreja. Tiago 1,18. Abra aí, por favor. Estamos falando aqui do Espírito que já passou pela santificação. Estou te dando respaldo. De acordo com a sua vontade, Ele é Jesus, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos da sua criação. 1 Pedro 1, 21. Por intermédio dele, é Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Amém? 1 Pedro 2,2. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Ele não está falando com criancinha aqui, não, está falando para crentes. Nós devemos desejar o puro leite, o alimento
que traz sustento, que é a palavra, para que a gente cresça em Deus. Esse é o processo, o crescimento. E nesse processo, muitos obstáculos vão surgir. Vem cansaço, vem desânimo, vem isso. Aí vem a perseverança, porque o resultado de andar em fé é perseverar. Se você está querendo desistir, reveja aonde está a sua fé, querido. Porque se eu sei, porque a Bíblia nos sinaliza para onde nós vamos. Se eu sei o caminho e eu sei que eu tenho que chegar lá, eu vou dar um exemplo natural. Se você trabalha e você sabe que todo dia de manhã tem que estar naquele horário lá, você houve um engarrafamento, você vai cortar o caminho, mas vai chegar lá. Não é assim? Então você precisa chegar onde Deus quer. Aleluia. E há um esforço de nossa parte. Isso não pode se terceirizar. Isso é algo, eu com Deus, você com Deus, é algo particular nosso com Ele, é algo íntimo com Ele. Amém? Então, nós precisamos crescer. Amém? Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios 5,15. Vai sair aí? Vai não? Vai? Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Essa sabedoria aqui não é a que o mundo passa, não, é a de Deus. É aquela que Jesus disse: se faltar sabedoria, peça a Deus que Ele dá o quê? Gratuitamente. Está aqui a sabedoria dele, na palavra. Amém? Não, pastor, porque eu estudei muito, olha, eu tenho muita experiência. Glória a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de quem tem experiência, isso é ótimo. Mas a de Deus é melhor. Você pode unir a sua sabedoria com a de Deus e ajudar pessoas. Mas se não tiver a de Deus é complicado, porque talvez seja experiências suas que para Deus não vale nada. Paulo mesmo disse, o que eu tinha de experiência, de coisas que eu aprendi, eu vi como esterco, como nada. Mas agora eu tenho a experiência de Deus, a sabedoria dele. Amém? Aleluia. Tem mais aqui. 1 Coríntios 3, 1. Do 1 ao 3. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Irmãos, não vos pude falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Entenda algo. As pessoas pensam que essa palavra carnal é muito forte, não é? Está me chamando de carnal, pastor? Não, é a palavra que nos chama. Quando a gente não anda na palavra. Quando a gente não anda em fé. Estou andando carnal. Como é andar carnal? Andando pelos sentimentos, pelo desejo da minha carne. Eu faço o que eu quero. Eu sou crente, mas, sabe, Deus me deu livre-arbítrio. E rapaz. O livre-arbítrio é o poder de decidir, irmãos, o que você quer e o que você não quer em Deus. Se você não quer atentar para o que Ele diz, Ele vai te dar liberdade e então segue a tua vida. Mas quer viver a vida que eu propus? Então esse aqui é o caminho, é a minha palavra, é a verdade e a vida. E ninguém vai chegar lá se não for por mim. Não é para entender? Porque Deus não tem meu termo, amados. Deus não tem sombra de variação. Deus não acorda hoje de bom humor, se é que Ele dorme, e amanhã de mau humor, não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não, Deus não acordou muito bom hoje, não. Não, com Deus não tem isso. Amém? Hebreus capítulo 5, o verso 13 e o 14. Vamos lá. É importante a gente entender o processo da santificação. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça.
No entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, não é uma vez ou outra, é você estar exercitando todos os dias. Como é, pastor? Pegando, meditando na palavra e aplicando na minha vida. Ah, mas porque, pastor, olha, dá sono, em mim também dá, irmão, mas a gente tem que vencer o sono, porque quando está assistindo um filme, a gente vence o sono, quando a gente quer fazer algo, a gente vence o sono, e a gente precisa vencer o sono para amadurecer em Deus e ser pessoas que venham frutificar no reino e que venham ser exemplos aqui na terra. Pelo exercício constante da fé, tornando-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Discernimento de espírito. Saber o que vem de Deus, o que não vem, o que é bom, o que é ruim. Que tem coisas, amados. A Bíblia diz que o diabo, ele pode até se aparentar um anjo de luz para enganar os escolhidos, mas o discernimento do Espírito, na sabedoria de Deus, não tem nada que esteja em oculto, não tem nada que esteja encoberto. Irmãos, quando eu sei o que vem de Deus, como é que eu sei? É pela palavra, é pelo Espírito, é pelo testemunho interior, é pela inclinação do Espírito. Eu começo a dizer, não, isso aqui não é de Deus não. E aí? Será que nós estamos aptos a discernir o que é bom e o que é ruim para nossas vidas? Deixa eu dizer algo para você. Do jeito que Deus não me fez dependente de homens, mas dependente dele, eu não estou aqui para te fazer dependente de mim não, mas para te ajudar a ser dependente de Deus. Aleluia. Porque Ele é o perfeito, é o todo-poderoso. Aleluia. Jesus disse que Deus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. É dele que vem os nutrientes, que vem tudo que nós precisamos para frutificar. A independência, espiritualmente falando, o homem naturalmente para ser independente, ele ele compra uma casa, vai morar só com sua família, não é assim? Vive das suas rendas. Eu sou uma pessoa independente, madura, não é? A maturidade natural é isso, uma pessoa viver se independer de pai, de mãe, não é assim? Trabalha, paga suas contas. Eu sou maduro. Mas a maturidade que a gente está vendo aqui em Deus é a total dependência dele. E como é que eu vou depender dele? Primeiro eu tenho que o conhecer. Eu nunca vou confiar em quem eu não conheço. Aleluia. Por isso tem pessoas que estão sofrendo, estão sendo desenganadas por homens, porque tem prometido coisas que não pode dar. Aí estão frustradas no meio do evangelho, pensando que Deus não existe, pensando que Deus é uma religião. Não, mas Deus é uma pessoa. Aleluia. Deus não é a natureza, Deus não é um vento, Deus não é uma força, Deus é um espírito. Aleluia. E Ele quer que a gente o adore em espírito, que se comunique pelo espírito. Por isso que Jesus veio vivificar o nosso espírito, trazer novamente a vida ao nosso espírito. Amém? Então a alma, a gente vê algumas coisas sobre o espírito. A alma é a nossa personalidade, é o lugar de emoções, do intelecto. Amém? Amém, queridos? Agora, ela não foi, a nossa alma
você sabe que ela não foi modificada, não. Ela não foi transformada, não. Aleluia. É por isso que aqui, o meu espírito, o homem interior, ele está pronto. Diga, toca assim você. Diga, o meu espírito está pronto, mas a minha alma ainda não. Aleluia. Você já acordou naquele dia que você não se acha nem filho de Deus? Me acordei, como se diz, não acordei muito católico hoje, não. Preocupações. Medita tanto nos problemas. Porque daqui, amados, se descer para cá, acabou-se, viu? Pensamentos, chega. Às vezes você ir para Deus e meditar e orar. Pensamentos tem que ser nas coisas do alto, mas só pensa nas coisas da terra. Vai ver uma pessoa triste, uma pessoa almática, uma pessoa cheia, sabe, de tristeza, porque vem notícias ruins, vem ou não vem? Mas quando a gente está cheio de Deus, as coisas mudam. Tiago 1, 21, abra lá, por favor. Tiago 1, 21 vai sair. Tiago 1, capítulo 21. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Tem hoje diz a vossa alma, né? Versões. Tem alguém com essa versão aí que diz a vossa alma? Se der, levanta a mão. Pronto, olha aí. Para salvar a vossa alma. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. A palavra de Deus, irmãos. Deixa mais de assistir esses programas de morte. Esses programas que não edificam a tua vida. Eu não estou dizendo que você vai ser ignorante de não assistir um jornal para estar ciente das notícias, mas, irmãos, investe mais o teu tempo nas coisas de Deus que vai edificar a tua vida. De má notícia já tem muita, é só você abrir o celular que já chega um bocado. Mas pega o celular e abaixa o aplicativo Sabe, a gente está com um aplicativo que você lê a Bíblia em um ano, você já baixou ele? Entra lá no grupo da igreja, vai te ajudar a você compreender. Existe um grupo lá, eu estou participando. Vamos investir naquilo que vai fazer a gente crescer, de ser melhores ser humano, de ser melhores filhos de Deus, de ser melhores pais, melhores vizinhos, sabe, amados? Entra ano, sai ano, a gente é a mesma pessoa. Eu estou falando de crentes, amados, de pessoas que aceitaram a Jesus, que tem tudo para dar certo nessa vida e na vindoura mais ainda. Nós não estamos aqui para ser moídos nem destruídos, não. Nós estamos para viver uma vida abundante. Jesus disse, João 10,10 disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim. Diga, ele já veio. Para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Eu vim para... Poxa, botou... Era no outro para ter deixado lá. Mas tá bom. Vamos pular aqui. Lucas, capítulo 5, o verso 33 ao 39.
Lucas capítulo 5, verso 33 ao 39. E diz assim: em seguida eles lhe obedeceram. Os discípulos de João jejuavam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Pode passar. Jesus então lhe propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Pode passar. Pode passar. Contudo, dias virão em que será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente jejuarão. Está aí o recado que a gente tem que jejuar, viu? Pode passar. E lhes acrescentou esta parábola para pensar: ninguém tira um remendo de uma roupa nova e costura sobre uma roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo jamais se ajuntará à velha roupa. Pode passar. Até o 39. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde for colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Pode passar. Pois alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porque se diz: o vinho velho é bom o suficiente. Entende o que Jesus disse aqui? Ele está falando do novo nascimento. Você não pode viver sendo novo, viver da velha maneira que você vivia. Ele está dizendo: ninguém, quando ele deu aquela parábola, uma roupa nova, você vai botar um vestido, uma costura velha, não vai aceitar. Ele disse: não tem como você viver sendo novo, viver o velho, algo vai dar errado, meu filho. A proposta é viver o novo de Deus por completo. Mas você nunca vai viver se a tua mente não estiver sendo renovada dia a dia. Coloca aí, por favor, Romanos 12, 1 e o 2. Diga: eu preciso renovar a minha mente todos os dias, para que eu experimente a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional. Pode passar o 2. E não vos amoldeis, e não tome a forma desse mundo. Algumas versões dizem: não se conformem. Tem muitas pessoas conformadas com a vida que está levando. E vou te dizer, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma vida abundante, queridos. Mas para isso eu preciso cumprir princípios, passar pelo processo da santificação, ser aperfeiçoado pela palavra, pelas unções que Deus estabeleceu na igreja de Cristo. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados. Oxente, pastor, mas eu não já fui transformado? Aqui fala da alma. O Espírito está o quê? Diga: pronto. Através de quê? Da obra de Cristo. Vivificou meu espírito, porque eu criei nele. Mas aqui diz agora: mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Como é que eu faço isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bota na outra versão aí, por favor.
Nós só somos renovados pela palavra, pela mente, a mentalidade, meditando nessa palavra. Você não tem, irmãos. Acordou triste, vai orar, vai ler a palavra. Tinha irmãos lá de piedade, que a gente ia dar gabinete, aconselhamento. Aí eu e a pastora identificava. Passava o dia todinho ouvindo rádio evangélica. Não, mas irmãos, é diferente. Você tem que orar, se trancar no seu quarto, se puder, ou então no seu trabalho orar baixinho, estar conectado com Deus. Você tem que pegar a Bíblia e ler. Senão a Bíblia só não mandava você estar renovando. A instrução que Deus deu a Josué foi: medita nessa lei dia e noite, para que teus caminhos sejam prósperos. A fé, ela vem pelo ouvir, mas ela permanece pelo praticar, queridos. Você pode sair cheio de fé daqui, rapaz, mas se você não determinar em praticar isso, amanhã você está do mesmo jeito ou talvez pior. É mudar o estilo de vida. Você está disposto para isso? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao que a gente vê de muitos crentes aí é o quê? Eu estou passando pela moinha de Jeová, pastor. Entra ano, sai ano, é doença, é miséria, é não sei o quê. Irmãos, Deus não tem isso para a gente não, irmão. Deixa eu perguntar algo para você. Você castiga seu filho quebrando perna, jogando ele do primeiro andar para ele se quebrar todinho? Alguém faz isso aqui? Aí por que a gente acha que Deus vai castigar ou ensinar alguém botando doença? Eu aprendi que Deus nos ensina pela sua palavra. Deus nos ensina pela sua palavra. Porque Jesus, ele veio para orar pelos enfermos. Ele disse: eu fui ungido para apregoar o ano aceitável ao Senhor, dar vista aos cegos, fazer coxo andar, fazer surdo ouvir, fazer pessoas serem curadas. Aí será que Jesus veio em desobediência? Porque se fosse Deus botando enfermidade e Jesus veio tirar, então tinha algo aí que não estava em concordância. E Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai, porque nós somos um. O que eu faço é porque eu escuto ele falar. Eu só faço aquilo que ele fala para mim. Eu só falo aquilo que eu escuto ele falar. Entende que nós precisamos conhecer as Escrituras para desfrutar das coisas de Deus? Senão vamos ser meros religiosos. Apenas como Jó. Deus é bom. Aí tem até uma música: Deus me deu, Deus tomou. Deus não toma nada teu não, irmão. Você tem que cantar assim: Deus me deu e Deus acrescentou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem rouba, o ladrão é o diabo. Deus é o nosso Pai, queridos. Amém? Então o nosso corpo, ele é o lugar, é onde nós sentimos, que nós tocamos nas coisas naturais. Amém? E também nós precisamos manter o nosso corpo irrepreensível. Aleluia. A Bíblia fala vários relatos. Se a gente se unir a uma prostituta, você vai ser uma com ela. Aleluia. Então a gente tem que se envolver com o Espírito Santo. A carne vai gritar, meu filho, desejo, porque a gente é homem, é mulher, tem desejo disso, desejo daquilo, e isso não é vergonhoso. Vergonhoso é ceder. Desonrar a Deus é ceder à tentação. Aleluia. Pastor, o senhor tem desejos e muito, irmão. Tem dia que a gente acorda que a alma, as setas, desiste de tudo, para que está fazendo isso? Aí a palavra que ele bota para dentro diz assim: porque você foi chamado e nasceu para isso. Uau! Já quero chamar o louvor aqui.
Eu fui chamado para viver a vida que Deus preparou para mim. Você foi chamado e chamada para viver a vida que Deus preparou para você. Agora, a santidade é um padrão. E a gente viu que alma, corpo e espírito tem que ser mantido nesse padrão da santidade. Então o meu espírito está pronto, mas a minha alma precisa ser renovada. E o meu corpo precisa estar sendo submisso à palavra, ao espírito. Ah, porque tem dia que eu não estou com vontade de vir para a igreja, pastor. Eu também não. Mas eu não venho porque eu sou pastor. Eu venho porque eu sou filho de Deus, irmãos. E eu sei que há uma necessidade no meu espírito. Porque desde que eu me converti, eu e ela contamos os dias que a gente faltou. Mas porque eu sou melhor que você? Claro que não, eu sou igualzinho. Mas são decisões. Aleluia. Vamos avançar em Deus. Estamos no ano da colheita, 2021. E Deus quer liberar coisas grandes sobre nossas vidas. Fica de pé nessa noite. Tinha muita coisa para falar ainda aqui, mas a hora não deixa. Fui falar do relógio, ele acelerou. Aleluia. Então precisamos, amados. Você aprendeu um pouco nessa noite? Amém? Você já sabia que você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo? Já? Você aprendeu que você já é santo, mas você precisa agora colaborar no processo da santificação. Deixa eu dizer algo para você, amados. Embaixo de um temor muito grande de Deus, se permita a ser aperfeiçoado por Deus. Se esforce para isso. Deus é o mais interessado em te ver bem e feliz. Sabe? Não coloca desculpas para as coisas. O teu passado não deixa mais ele promover o teu futuro, mas determina que daqui para frente é do jeito que Deus quer. O teu passado não tem, o nosso passado não tem mais como ser corrigido, mas nós temos, amados, como preparar um futuro glorioso para a gente com Deus na eternidade. Aleluia! Oh, aleluia! Meu Deus! Há um novo tempo para essa igreja, queridos. Há um novo tempo para a tua vida. Sabe que Deus, Ele bota no meu coração que há um ano poderoso para você desfrutar de coisas poderosas em Deus. Coisas que você nunca viveu, coisas que você nunca experimentou, mas Deus quer que você experimente. Mas você precisa entender que precisa ter um esforço da sua parte. Existe uma mão tão grande nesse lugar. A mão de Deus, o amor dele, irmãos. Nós não temos dimensão desse amor, o tamanho desse amor por nós. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele te ama de uma maneira que ninguém te ama. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que o futuro que Ele preparou para você é algo tão grande. Por isso que o diabo tenta roubar, te entristecer. Mas Deus está dizendo: filho, filha, começa a se render à minha palavra, ao meu espírito. Se tranca no teu quarto e clama a mim, que eu vou te responder, que eu vou te anunciar coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes e insondáveis que você não conhece.
Esse amor está tão grande dentro de você, ele foi derramado. Ele foi derramado no teu coração. Filho, tu pode. Filha, filho, você consegue. Eu estou morando dentro de você. É na minha sabedoria, diz o Senhor. É na minha força, diz o Senhor. Não é na tua sabedoria, não é na tua força. É tempo de se render de uma maneira que nunca se rendeste. É tempo de se render de uma maneira que você nunca se rendeu. Novas atitudes vai trazer novas colheitas. Quem disse que acabou para você? Isso é mentira do diabo. O poder da vida e da morte está com o Senhor. Foi Ele que traçou o teu destino. Foi Ele que contou os teus dias aqui na terra. E Ele tem coisas grandes para você ainda aqui na terra. Eu quero fazer um convite aqui na frente. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, e quer entregar a sua vida como Senhor, ao Senhor Jesus, e quer desfrutar dessa vida abundante, eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você. Eu quero poder lhe ajudar nessa caminhada, que para mim vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada com Cristo. Se você está aqui e quer fazer uma aliança com Jesus, vem aqui na frente. Você quer renovar a sua aliança com Jesus, vem aqui na frente. Existem pessoas aqui que querem renovar a aliança, ou querem fazer uma aliança com Jesus. Se você quer vir aqui na frente, venha. Não saia daqui nessa noite sem fazer a sua aliança com Jesus. Ele te chama nessa noite. Ele te chama, filho, te chama, filho. É um tempo de decisão para a sua vida, para viver o melhor de Deus. Aleluia, tem coisas grandes para você. Ele tem coisas grandes para você. Ele tem coisas grandes para você. Aleluia. Reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar. Reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Aleluia, amém? Você foi abençoado nessa noite. Recebeu uma boa palavra, uma boa semente para o teu coração. Amém? Aleluia. Eu estava pensando na palavra de hoje, eu estava meditando sobre ela, né? Estava ali ouvindo. E como é bom a gente ouvir as mesmas coisas novamente, né? Muitas coisas a gente já sabe, mas a gente precisa ouvir. Aleluia. Talvez você esteja aí, eu já sei de tudo isso, mas você precisa dessa vacina. De vez em quando a gente precisa estar se lembrando de muitas coisas que às vezes a gente tem como normal ou natural ou comum, né? A gente precisa ouvir algumas coisas e essa responsabilidade de trazer essa vacina é do pastor mesmo, né? Tem coisa que a gente não quer ouvir, a gente quer aquele mover, mas o pastor está para trazer esse tipo de palavra mesmo para a igreja, para que a igreja esteja bem ciente daquilo que é a vontade de Deus para o corpo de Cristo. Amém? Senta um pouquinho para a gente dizimar e ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. As irmãs crentes já estão dizimando e ofertando, porque nem precisa de palavra. Dizime e oferta logo. Essas são crentes mesmo, de verdade, entendeu? A gente, né, espera a palavra, mas quem crê, dá logo, né? Amém?
Eu quero deixar um texto que se encontra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 25 ao 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o próprio mal. Amém? Aleluia. Então, a palavra do Senhor diz para a gente não se preocupar com o que a gente vai comer, ou beber, ou se vestir. Não se preocupe em dar o dízimo e faltar. Amém. Aleluia. Não se preocupe em dar a oferta e vai faltar. Não. Você está cumprindo os princípios da palavra de Deus. E Ele vela em cumprir com os princípios da sua palavra. Aleluia. Então, se você está cumprindo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que está escrito, por que Ele vai deixar faltar? Por que Ele vai deixar? Ele não vai. Porque Ele cumpre com a sua palavra. A Bíblia diz que aquele que dizima, as janelas do céu é aberta. Aquele que cumpre o seu propósito, aquele que cumpre com a palavra de Deus, a janela dos céus está aberta, não só nas tuas finanças, mas em tudo. Aleluia. Então, não andeis ansiosos pelas coisas que você está precisando. Confia em Deus. É isso que Ele está dizendo. Não fica ansioso, confia em mim. Que se eu faço bem, se eu supro as necessidades dos lírios dos campos, quanto mais a de vocês. Aleluia! Se eu supro a necessidade dos lírios dos campos, quanto mais a de vocês. Então não sejamos aqueles homens de pequena fé que ficam ansiosos com o que haver de comer, de vestir, de beber. Amém? Porque nós temos uma fé grande e nunca vai nos faltar. Amém? Porque é a Deus que nós servimos. Aleluia! Diga, é a Deus que eu sirvo. E aquele que serve a Ele não falta. Amém? Aleluia! Aquele que vela em cumprir com a sua palavra, pode ter certeza que você será suprido de tudo que você precisa. Aleluia! Vamos se colocar de pé, que eu quero orar pelo teu dízimo, pela tua oferta. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta que será aqui depositada, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor tudo aquilo que teus filhos estão fazendo por fé e obediência e amor à tua obra.
Muito obrigado, Senhor. E eu abençoo cada dízimo, cada oferta. Em nome do Senhor Jesus. Crendo que o Senhor está recebendo. Para a glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Traga seu dízimo e traga sua oferta. Deposite aqui. Louvando e engrandecendo. Amém? Toma o teu lugar. Reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor. E reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Aleluia. Vamos para os avisos. Se quiser sentar um pouquinho, eu vou dar os avisos rapidinho, que as horas foram-se embora. Aleluia. Está chegando o grande dia. Aleluia. Tem gente que está muito animada. Glória. Está chegando o grande dia. Mas antes disso, tem outro aniversário que é para colocar aqui também, viu? O aniversário de Barra de Jangada. Amém? A todos convidados, né? Também é dia 15, né? Dia 24 é o aniversário de Barra, tá? 2 anos da igreja de Barra de Jangada. Todo mundo também está convidado, se quiser ir lá e celebrar junto conosco. A gente vai estar lá. Amém? E na outra semana, dia 30 e 31, estaremos aqui celebrando os 9 anos da nossa igreja. Amém? Então venham-se embora. As camisas estão aí. Eu acredito, eu nem sei se ainda dá tempo. Ainda dá tempo? Dá, né? De solicitar as camisas. Pronto. O pagamento, você precisa avisar se você vai querer ou não. Aí você dá o nome, amém, pra gente. O valor é R$30. E é esse modelo aí. Só a gola que não é assim. Amém? A gola é normal. Daquelas normal, feita de juninho. Amém? Então, ainda dá tempo de você solicitar. Tá certo? As camisas que vai dar tempo de ficar pronta no dia pra gente ficar todo mundo bem bonito. Aqui, agora tem que dar o nome, tá certo? O nome pra dar é até quando? É até o dia 24 para dar o nome. Para pagar, mas para dar o nome. Tem um dia, porque a gente tem que mandar confeccionar. Né? Depois eu estou passando para vocês até quando pode solicitar a camisa. Amém? Aleluia. O pagamento que é até o dia 24, mas para solicitar tem um prazo aí. Que tem que fazer, tem que confeccionar. Então, depois eu vou estar passando pelas redes sociais até quando pode solicitar. Tá certo? R$30 é o valor das camisas. No cartão eu ainda vou ver. Tá certo? Não tem nada certo ainda se pode passar no cartão, não. Eu vou dar uma verificada ainda. Tá bom? Porque a maquineta da igreja quebrou. Aí eu não posso nem dizer que a gente está aceitando. Não está mais carregando. Aí eu não posso dizer que a gente vai aceitar. Eu vou ver a maquineta de algum dos irmãos se tem como. Aí eu ainda tenho que falar com eles. Tá bom? Combinado assim? Ok? Mais algum aviso? Toda terça temos oração às 20 horas. Sábado que vem... Eita glória! Eu não perco não, viu? Sábado que vem nós vamos ter a consagração ministerial, que Deus deu a direção de ser lá no Monte dos Guararapes. Quem lembra que a gente já fez essas consagrações no monte? Amém? É uma bênção. Então, assim, esse ano Deus deu uma direção para a gente estar fazendo a consagração ministerial lá no monte. Amém? Então, sábado, primeiro sábado... Não é o primeiro sábado, é no dia 16 de janeiro, às 19 horas, nós vamos estar lá no monte. Tá certo? Orando lá e vamos ver o que Deus vai fazer. Amém? Aleluia. Mais algum aviso? Toda terça, às 20 horas, temos reunião de oração.
às quintas, todas as quintas, o culto às 20 horas e todo domingo às 18h30, celebração da família. Amém? Vamos se colocar de pé. Eita, então não era. Terça-feira não terá reunião de oração, porque nós vamos ter uma reunião ministerial. E na quarta-feira, treinamento para todos os diáconos, obreiros, pastores, líderes, né? Todo mundo que serve na igreja de alguma forma. Na quarta-feira nós vamos ter treinamento. E na terça, reunião ministerial. Amém? Combinado? Amém? Mais algum aviso? Tudo ok? Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa noite. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia, por esta noite, pelas instruções que você trouxe, Senhor, aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, porque nós estamos trilhando este caminho da santidade, Senhor, pelo qual nós vamos te ver, Senhor Deus. Eu creio. Nós vamos te ver. Nós estamos trilhando este caminho todos os dias, renunciando o nosso eu, renunciando a nossa carne, renunciando aquilo que não te agrada, Pai, para buscar viver uma vida santa no Senhor. Obrigado, Jesus, pela ajuda do teu Santo Espírito que habita em nós. E é por isso que nós estamos nesse caminho. É pela ajuda do teu Espírito, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu quero despedir teus filhos debaixo de tua paz, Senhor. Que eles vá para os seus lares e transbordem deste amor que está dentro do nosso coração, pelo qual foi derramado pelo Espírito dentro de nós, Pai. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vão em paz e tenham uma semana abençoada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.